Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Então, amados, peço a sua atenção, você, amados ouvintes, e até sugiro, se de repente você se interessar mais pelo assunto de como podemos ser salvos, que você pegue uma caneta e um pedaço de papel e anote algumas referências bíblicas, isto é, nome de livros, capítulos e versículos que vamos citar. E queremos com isso trazer a você o que a Bíblia ou as Escrituras Sagradas nos ensinam de como podemos ser salvos, diante do que nós já ouvimos, que com certeza foi pelo que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas vamos iniciar lendo Carta aos Romanos, capítulo de número 5, os 2 primeiros versículos nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E do verso 2 vamos ler o verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, diz o verso 9, muito mais agora, logo, muito mais agora, sendo, bendito seja o nome do Senhor, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia, Deus. Como podemos ser salvos? Glória seja dada ao nome do Senhor, sendo justificados. E já ouvimos um pouco disso pelo nosso irmão que nos antecedeu. Se faz necessário, amigos, para sermos salvos, estarmos justos diante de Deus. E como isso é possível? Só temos um meio, só temos uma saída, só temos um escape. Glória a Jesus. E a Escritura nos declara: sendo justificados pelo seu sangue. Isto é, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E tão somente este sangue pode nos justificar diante de Deus e nos tornar, como já ouvimos, brancos como a lã, brancos como a neve, sendo lavados por este sangue. Aleluia, Deus. É uma contradição, humanamente falando, porque sangue mancha e em sendo em tecido mancha para sempre. Talvez agora com muitas tecnologias, com muitas substâncias químicas aí, alguma delas possam tirar o sangue de um tecido. Mas há anos atrás, se era mancha de sangue, acabou. Bendito seja o nome do Senhor.
E o pecado, querido, e o sangue natural aqui, ele mancha. Porém, o sangue de Jesus Cristo tira a mancha. Glória seja dada ao nome do Senhor, ao nome do Cordeiro de Deus, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele apresenta-se a João, ele diz: eis que fui morto, mas agora estou vivo e vivo para sempre. Aleluia. Queridos, como podemos ser salvos? Sendo justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, diz aqui: sendo, pois, justificado. E como? Pelo sangue. Aí ele diz: pela fé. Como podemos receber tal e tão grande bênção? Por meio da fé. Sendo justificados pela fé, agora sim temos paz com Deus. E outra vez diz: por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados ouvintes, gosta de dizer o nosso irmão Hanoi: nós, o homem, só precisa de Jesus. E é realmente o suficiente. Ele disse: eu sou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele conclui dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde encontramos João capítulo 14, verso 6. Aleluia. Então é verdadeiro a afirmação em dizer que eu, que você, que nós só precisamos de Jesus. Com isso também está escrito Atos 4 e 12. E em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Querida, essa escritura é maravilhosa. Romanos 5, verso 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada. Temos entrada. Certa vez Jesus disse, Mateus registrou, no capítulo 7, verso 13, quando Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos são que a encontrem. E aqui nós encontramos: pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça. Aleluia. Como podemos ser salvos? Entrando por a graça de Deus. Porque, como ele disse também, entrai pela porta estreita, e João escreve adiante, capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. Aleluia. Quem entrar por mim, disse Jesus, salvar-se-á. Aleluia. Como podemos ser salvos? Entrando por Jesus, e tão somente por Jesus. Porque, como diz aqui, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. E, queridos ouvintes, é pela graça e tão somente pela graça. Vejamos o que nos diz a palavra. Paulo também escrevendo a Tito, ele escreveu o seguinte, capítulo 2, bendito seja o nome do Senhor, da carta a Tito diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Como podemos ser salvos? Pela graça de Deus, queridos. E esta graça, ela tem sido manifesta. Isto é, ela tem sido revelada. Ela revelou-se ao mundo. E quando João Batista o viu, ele chamou de o Cordeiro. Ali era a graça de Deus em pessoa. E como está escrito, que naquele dia, João, estando batizando no Jordão, e quando ele olha, ele vê Jesus vindo em sua direção, e ele exclama: eis aí o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Como podemos ser salvos? Pelo Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Glória a Jesus. Queridos ouvintes, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. E o maravilhoso é que é a todos os homens. Não é aquele ou aquele outro e aquele não. Mas é para todos e sobre todos os que creem. Bendito seja o nome de Jesus. Mas a verdade é que a graça de Deus e a salvação de Deus, ela está à disposição de todos. De todos. Bendito seja o nome do Senhor. E, queridos, como se manifestou? Porque se tem manifestado, nós já dissemos, a Escritura nos mostra que a graça de Deus, ela tem se manifestado. Mas como? De que maneira essa graça pode nos alcançar? O que é que eu preciso fazer? Eu vejo, ou melhor, a gente vê pelas escrituras dois homens que fazem essa pergunta. Um, eu não acredito que ele de fato e de verdade estava interessado. O segundo, eu creio que sim. Um pergunta a Jesus, o jovem rico, mas o carcereiro, ele tem a resposta e ele aceita a resposta. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, aqui como a graça se tem manifestado? Salvadora. Sim, mas o que é preciso eu fazer? Vejamos, carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9 está escrito: glória seja dada ao nome do Senhor, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como se tem manifestado a graça de Deus? Em forma de dom. E dom gratuito. Tem mais isto. Dom gratuito. Dom nos leva a presente. E queridos ouvintes, quem recebe presente, você já deve ter recebido e como também dado. E você sabe que quem recebe presente não paga pelo presente, porque do contrário não seria presente. É como diz Paulo, se eu sou salvo pelo que eu faço, já não é pela graça. Romanos 4, bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, porque pela graça sois salvo. Lembra? Como podemos ser salvos? Pela graça. E tão somente por ela. Por Jesus. Glória a Jesus. Porque pela graça sois salvos. Aí vem por meio ou mediante a fé. E ele diz, isto não vem de vós. Eu acho lindo quando Jesus diz, não me escolhestes vós a mim. Muitas vezes nós dizemos, no dia que eu aceitei Jesus. Não, no dia que Jesus te aceitou. Aleluia. No dia que Jesus me aceitou. Porque ele disse, não me escolhestes vós a mim, eu que escolhi a vós. Disse Jesus, João 15. O Salmo também diz, foi ele e não nós. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então não foi nós, porque de nós mesmos nós nem aqui estaríamos. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como Paulo jamais teria se rendido à graça. Bendito seja o nome do Senhor. Mas como se diz, e é verdade, a graça é irresistível, porque até Saulo de Tarso se converteu à graça de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E queridos, como, bendito seja o nome do Senhor, se tem manifesta essa graça de forma gratuita. Bendito seja Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie e não fique nenhuma sombrinha de dúvida. Glória a Jesus.
Mas eu preciso fazer alguma coisa. Você precisa sim. Uma coisa te basta: crer. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo. Lembra quando eu citei 2 homens que perguntaram como ser salvo? O carcereiro de Filipos, capítulo 16 de Atos, ele perguntou, ele indagou aos apóstolos: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta está lá na Escritura e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como Aleluia. podemos ser salvos? Crendo em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, mas eu preciso fazer algo, pode dizer alguém. Alguma coisa boa. Não, amigo. Vejamos. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. E aí nós vamos ver que por minhas atitudes boas, e eu estou falando de boas ações para salvação, já era. Não dá. Isaías 64 nos diz a seguinte palavra, está escrito da seguinte maneira. Glória a Jesus. Aleluia. Porque capítulo 6, 64, 6 diz: mas todos nós somos como imundo. Eu estou falando de obra para salvação. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida para salvação. Salvação pelas obras não é. E veja comigo, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo. É a palavra de Deus quem diz isso. Somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapos de imundícias. Aqui está posto, queridos ouvintes, que aquilo que eu faço de bom para me redimir diante de Deus é como trapo de imundícia. Isso não é aceito. Porque se assim fora, Jesus teria morrido de balde, como disse Paulo em Gálatas. Isto é, Jesus não teria morrido em vão. Ele teria vindo morrer porque quis, mas não precisava, porque o homem por si próprio poderia se redimir. E é lindo como o salmista escreve no Salmo 49, ele diz: ainda que alguém queira resgatar o seu próximo pela multidão das suas fazendas, das suas riquezas, não poderiam, porque os seus recursos se esgotariam antes. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, mas eu preciso me redimir fazendo algo. Você só precisa de Jesus e crer no sacrifício dele. Glória. Do contrário, é por sua própria justiça e acabou. Você, nem eu, nem ninguém será. Disse Paulo também aos Gálatas, capítulo 3, que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pois diz a palavra, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícias. E todos nós caímos como folhas, as nossas culpas como o vento nos arrebatam. E aí me lembra o que o salmista escreve no Salmo de número 130, aleluia, porque ele já conhecia essa verdade, e por isso ele disse no Salmo 130, verso 3, bendito seja o nome do Senhor, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá?
Aleluia. Aleluia. Mas ele pensa e ele recebe e diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido, engrandecido seja o nome do Senhor. E ele conclui esse salmo dizendo no verso 7 e 8: espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Aqui sim, aí podemos ser salvos pela misericórdia de Deus, que já está escrito em Jeremias capítulo, ou melhor, Lamentações de Jeremias, em capítulo 3 e verso 22, as misericórdias de Deus não têm fim, Glória e são a Deus. elas a causa de nós não sermos consumidos. Então, Aleluia. querido, jamais coloque na sua mente, cabeça, coração, que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, senão fica pior para você. Ou então, o que estamos lendo é em vão, e não é. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque os nossos atos de querer se redimir não funciona. Lembra quando Adão peca, ele se esconde, quando Deus chega, que o chama, ele está escondido, e quando ele se apresenta com folhas de figueira para cobrir a nudez, mas aquilo não é aceito diante de Deus. Isso já fala dos atos de justiça própria do homem. Porque quando termina a conversa, a Bíblia diz que Deus foi quem lhe vestiu de pele de animal. E ali alguém já foi sacrificado para começar a cobrir o pecado do homem. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, engrandecido seja Deus. Mas como disse Salmo 130, verso 7, espera no Senhor, Israel, porque no Senhor há misericórdia, e nele, há abundante redenção. E já ouvimos a citação nesta noite, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que é ela quem nos salva, porque a graça de Deus se há manifestado salvadora, trazendo salvação a todos os homens. E ele diz mais: e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Então quem redime é Deus e não o homem. É Deus e não o homem, para que sempre seja, diz a palavra, um Deus verdadeiro e todo homem mentira. Engrandecido seja o nome do Senhor. E para concluir, nós vamos ver que não é por nossa justiça. Carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 3. Como podemos ser salvos? Engrandecido seja o nome do Senhor. Carta de Paulo a Tito, o homem que mais pregou sobre a graça de Deus foi o apóstolo Paulo. Bendito seja Deus. E ele diz aqui, capítulo 3 de Tito, verso 3: porque também nós éramos noutrora insensatos. Ele está falando com quem já se converteu. Ele diz, porque também nós éramos noutrora insensatos, desobedientes, extraviados. Bendito seja o nome do Senhor, servindo a várias concupiscências e deleites. Assim éramos. E ele diz mais: vivendo em malícia e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha de onde Deus nos tirou. Foi eu que saí porque eu sou invocado, porque eu sou bom. Você saiu porque você é bom? Não! Porque no Senhor há abundante redenção. Aí está certo. Glória a Jesus. Porque éramos assim, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e invejas, odiosos e odiando uns aos outros. Mas, eu amo mais do Novo Testamento, aleluia. Aí ele diz, mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador,
para com os homens. Olha o que apareceu. Aleluia. É lindo, irmãos, diz Mateus, que Jesus começou pregando na periferia da Galileia. Periferia. Se fosse no Rio de Janeiro, era o Alemão, era a Rocinha, era aquela coisa pesada. Foi ali que Jesus foi pregar. E aí Mateus entendeu e disse, para que se cumprisse o povo que andava na sombra da morte, a grande luz raiou. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus, que vive para sempre, que é graça, que é redenção, que é cordeiro, que é remidor, que é o que redime, que é tudo sobre todos e em todos. Glória, pois, a Ele, engrandecido seja o nome dEle para todo sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe por que você, irmão, é perfeito? Porque só entra perfeito. Eu ouvi isso e é verdade. Não é porque você faz ou deixa de fazer, é porque Jesus nos faz perfeito. Aleluia, Jesus. E só entra perfeito. Mas não é porque eu me faço perfeito, é porque Ele nos faz perfeito. Glória ao nome de Jesus. Nos diz, aleluia. Aleluia, não pelas obras de justiça, olha o verso 4, mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, e aí não pela justiça que houvéssemos feito. Lembra de Isaías 64:6? Mas nós somos como o imundo, e os nossos atos de justiça é como trapo de imundícia. Aí Paulo diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não adianta, irmão, você querer ou eu ou nem ninguém querer ser salvo porque eu deixei disso, daquilo e agora eu sou o cara. Não, isso não é graça de Deus. Aleluia. E não há salvação nisso. Eu preciso, como disse o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e olha como conclui, e Ele o fará. Aleluia, Deus. É sim, aleluia. Aí aqui diz muito nítido, Tito 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas como, irmão? Mas segundo a sua misericórdia, olha que coisa linda, nos salvou. Aleluia. Aleluia. Segundo a sua misericórdia, aí nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como ser salvo? Pela lavagem, pela misericórdia de Deus. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que, e outra vez, abundantemente Ele derramou. Não despejou. Sabe o que é derramar? É jogar tudo. Todo o conteúdo de água de um balde, você derramar e jogar tudo. Aleluia. Ele derramou abundantemente, Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que, sendo justificado, e outra vez, irmão, só dá isso, sendo justificado pela sua graça, glória a Deus, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Está aqui, como podemos ser salvos por esta redenção, que há, e tão somente há, em Cristo Jesus. E sabe o que Paulo diz mais? No verso 8, fiel é esta palavra, e eu dou glória a Deus por isso. Aleluia. Fiel é esta palavra. E ele diz mais, e isto quero que de veras afirmes. Então, irmão, vamos falar disso, porque Paulo disse, essa palavra é fiel. Aleluia. E quero que vocês falem dela. Que Deus nos abençoe. Como ser salvo? Pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Aleluia.